19 de novembro, domingo. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e depois desses seguintes papéis: a Vale, Petri4, VEG3, PECAR3, e vamos encerrar dando uma olhada nas siderúrgicas pelo aspecto gráfico: Gerdau, a metalúrgica Gerdau, a CSN e a Usiminas Usim 5. Esses papéis aqui, ó, VEG, PECAR, Gerdau, CSN e Usiminas, foram papéis aí bastante pedidos durante a semana. Não tem nenhum papel na carteira teórica do índice Bovespa que eu destaque, porque os papéis que subiram muito, se afastaram das médias, e comprar para swing trading, aquelas operações que duram alguns dias ou semanas, contempla um risco maior. A gente geralmente gosta de comprar perto da média ou quando está fazendo aquele rompimento do pivô que a gente chama, né? Então tem a onda 1, tem a onda 2, aí arma o pivô. Quando rompe aqui, ó, da onda 1 para a onda 2, aí é que a gente faz aqui uma possível aquisição, enfim, de acordo com o perfil de risco de cada um, né? Mas isso em muitos papéis já aconteceu, tá, pessoal? Então, o momento aí é de cautela para não comprar topo. Olhando aqui o gráfico diário do índice Bovespa, o que a gente observa, né? Médias fortemente inclinada para cima, o volume aumenta, embora o volume tenha caído aí nos últimos 3 pregões, normal, né? O que indica uma exaustão desse movimento de alta, uma possível exaustão do movimento de alta, né? E a gente tem aqui, ó, nas últimas semanas, a gente observa aqui um aumento considerável do volume no índice Bovespa, tá? Desde aquele fundo ali de outubro, quando o índice começou a subir, isso é bastante positivo. Vamos aos pontos aqui de suporte de curto prazo, tá, pessoal? Como o índice sobe muito e rompe uma região de topo, eu me refiro a esse topo aqui, se fizer uma correção, ele tende a encontrar suporte no topo rompido, ou seja, 123 mil pontos, tá? 123.046 pontos por ali, né? Antes tem um topinho aqui, ó, que também serve como um suporte, né? Ou seja, a máxima ali de 123.370. Se fizer uma correção um pouquinho mais acentuada, né? A média de 9 períodos em 121.048 pontos aqui, ó, é um ponto de suporte, depois mais embaixo, lá é 119.738 também é suporte. Esse afastamento da média aqui mostra o tamanho do risco de comprar, né, nesse nível de preço. O índice Bovespa lá em 124.700 pontos e a média de 21 em 117. Tá? Então a gente tem tecnicamente aí um risco em torno de 6% para compras agora. Isso é um risco relativamente alto, né? Então o interessante seria o índice ou ficar andando de lado lá em cima, que é uma correção no tempo, ou fazer uma correção até as médias. Tá? Bom, se o índice continuar subindo, tá? O normal aqui seria uma realização de curto prazo. Os traders que ganharam podem querer embolsar os lucros e isso faz com que o índice tenha uma correção. Agora, se o índice continuar subindo, qual é o próximo ponto de curto prazo? Nós temos uma resistência, ou seja, um possível alvo, né, em 126.700 pontos. Por quê? Se nós olharmos aqui para a esquerda do gráfico, a gente vai ver um topo aqui, ó, deixado em julho, lá em julho de 2021. Tá? Aquele topo ali exerce uma resistência ao preço. O outro é o topo deixado em 14 de julho, né? Aqui, ó, na faixa de 128.000, 129.000 pontos. E se continuar subindo mais um pouco, 131.000 pontos, o topo histórico do índice Bovespa, é a próxima resistência significativa do índice. Quero ver com vocês o gráfico semanal também do índice Bovespa, né? Vamos apagar aqui os desenhos no gráfico. Vamos ver aqui, ó. Bom, após 4 semanas de alta,
o índice rompe importantes resistências. 123 mil é uma resistência muito importante, a resistência dada por esse topo. Isso demonstra a força compradora do índice, né? Bom, se continuar subindo, é aquele ponto lá que eu havia mencionado antes, né, em 126.700, esse topo aqui, ó. E se continuar subindo mais um pouco, a resistência principal é o topo histórico, 131 mil pontos. É precisamente 131.190 pontos. É o topo deixado lá em junho de 2021. Se o índice fizer uma correção mais acentuada, o que era topo vira suporte, né? Então, caso o índice venha a cair, 123 mil pontos é uma região aqui de suporte, o outro aqui em 120.800 pontos, né? Dado por esse topo aqui, depois um outro suporte em 119.838, suporte de curto prazo, e depois aqui na faixa dos 117.604 pontos, também é um suporte dado pela média de 21 períodos, tá? As médias aqui inclinadas para cima, né? E o ideal agora seria que aqueles que não fizeram aqueles que não puderam aproveitar, querem entrar no índice Bovespa, entrar após uma lateralização do índice, que é uma correção no tempo aqui em cima, nas próximas semanas, né? Ou uma correção mesmo de fato, com o índice caindo até esses níveis de suporte que eu mencionei. Tá? Nesse tempo gráfico a gente vê o volume aumenta um pouco. Né? Esperamos que ele aumente um pouquinho mais ainda. Né? Nós não chegamos naquele nível de volume que nós tínhamos ali do mês ali da metade do ano. Né? Tá? E o movimento é muito bonito, né, gente? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos imaginar que isso aqui é uma perna de alta. Isso aqui é um teste de fundo no gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui ele arma pivô, rompe a onda 1 para a onda 2. Será que vai fazer uma onda 3 para cima? Se isso for uma onda 3 para cima, até onde iria esse movimento de alta do índice Bovespa? Fibonacci pode nos ajudar. Então a gente coloca aqui no fundo, eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo de uma possível onda 2, e aí nós vamos ter ali como um possível alvo 137 mil pontos, 137.600 pontos, um alvo de Fibonacci, caso aqui a gente esteja diante de uma onda 3 para cima no semanal do índice Bovespa. Tá? Lembrando que tecnicamente a principal resistência é o topo histórico, 131 mil pontos. Né? Mas, se de fato isso aqui for uma onda 3 para cima, seria um movimento aí muito bom. Eu acredito que vai ter muita briga aqui, né? Vai ter muita entre compradores e vendedores nessa faixa aqui dos 131 mil pontos. Se chegar até lá. Está pertinho, né? Da faixa dos 130 da onde estamos hoje, 124 mil até 131 mil pontos, temos aí 5%, um pouquinho acima de 5%. Tá? Bom, de imediato quero ver com vocês o gráfico da Vale 3, gráfico semanal da Vale, né? Finalmente a Vale rompe e rompe uma resistência importante dada por esse topo aqui, né? A resistência ali dos R$ 71,23, né? E segue firme a sua alta no semanal. Se a Vale continuar subindo, próxima resistência importante lá em R$ 78,44, resistência dada por esse topo. Tá? É precisamente R$ 78,43. Né? Vejam que a Vale conseguiu na última semana finalmente fechar um gap deixado lá em abril deste ano. Tá? Fechou o gap. Tá? Médias apontam para cima, média de 9 períodos no semanal acima da média de 21. Tá? Um movimento especulativo de curto prazo aí forte no papel. Tá? Quem comprou, comprou nesse rompimento aqui, ó, no semanal, comprou aqui em 71,23 por ali, né? Ou comprou mais embaixo aqui em 68,05.
O volume aumenta levemente, ainda não é um volume forte, igual foi aqui, né? Ali no ano passado, né? Novembro, por ali. Mas é um movimento bonito. O gráfico da Vale é um gráfico para se colocar no radar. No entanto, não vejo compras agora. Quem entrou já entrou, estaria fora de timing comprar agora. Tá? A não ser que o papel fizesse um recuo até pontos de suporte. Tá? Ou seja, ali 72 com 72, ou ficasse andando de lado aqui, que é uma correção no tempo, né? Então, comprar, não vejo compras, mas para quem está no papel, está aí fazendo a sua, enfim, obtendo seus ganhos depois de uma enorme lateralização da Vale, iniciada em abril, né, deste ano. E finalmente a Vale consegue romper para cima essa lateralização. Tá? Aqui é o gráfico diário da Vale. Vejam que nos últimos pregões o volume já cai com força, é um sinal de exaustão aí desse movimento de alta, né, iniciado ali em 20 de outubro, sobe, testa fundo, continua subindo. Nesse tempo gráfico, a Vale tem como próximo alvo, na minha opinião, 75,72, que é um alvo dado aqui por esse topo, né? E se continuar subindo mais um pouquinho, 78,44 é o próximo alvo de curto prazo no gráfico diário da Vale, tá? Médias apontam para cima. Quem entrou aqui entrou nesse rompimento aqui, né, de 71,89 no diário, ou entrou um pouquinho mais embaixo aqui nesse rompimento de 68,02, né? Entrar agora também estaria fora de timing, tem que cuidar para não comprar topo, certo? Essa é a minha avaliação de acordo com o meu perfil de risco. E por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação. Só quem pode recomendar é analista certificado, tá? Isso aqui é um estudo feito com base no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso, que é a teoria dos pivôs. Bom, sobre Vale é isso então. Vamos ver agora, nesse tempo gráfico, se a Vale fizer uma correção, ali 72 com 72, né, um ponto de suporte de curtíssimo prazo. Depois na média, né, em 71 com 91 também é suporte. Topos rompidos, né? Viram suporte agora, 71 com 27, tá? Bom, vamos ver agora o gráfico de Petri 4, Petrobras, né? Gente, a Petrobras começou a fazer um zigue-zague para cima aqui, sugerindo, sinalizando que pode começar a reverter essa tendência de baixa de curtíssimo prazo iniciada em outubro, precisamente em 20 de outubro. Tá? O que a Petrobras precisa fazer agora? Ela vai precisar romper a máxima de sexta-feira, ou seja, esse aqui é o gráfico diário da Petri 4, a máxima de 36,92 aqui em cima, ó, tá? Rompendo ali, fecha o gap, pode pular facilmente lá para a região dos 37,38. Aqui, ó, tem um gap para ser fechado, a parte de cima do gap é uma região de resistência. A próxima resistência, o próximo alvo, caso continue subindo, é a máxima em 38,86, né? Esse topo aqui, tá? Bom, aqui no gráfico de hora em hora da Petri 4, né, a gente observa aqui claramente o papel fazendo fundos cada vez mais altos, né, uma condição técnica de alta do papel, e aqui está o topinho a ser rompido, certo? Rompendo esse topinho aí, pode fechar o gap pulando lá para 37,70. O gap que eu me referi é esse aqui, ó. Vamos voltar lá para o diário. O volume começa a subir forte de novo, né? Petri 4. E vamos olhar agora o gráfico semanal. No semanal, o que ocorreu até agora, né, essa queda aí de curto prazo da Vale, foi tão somente um recuo até as médias. Nesse tempo gráfico semanal, temos ainda uma clara condição de alta de longo prazo iniciada em março. Tá? Vejam que a média de 9 períodos no semanal da Petri 4 é o ponto de suporte. Se segurou aqui agora no ponto de suporte, se continuar subindo, ruma, né, segue lá para a faixa o topo, né, em 38,86, tá? Bom, se a Petri 4 fizer um movimento de queda no semanal, a média, né, ali na faixa de 35 com 41 pontos é uma região de suporte. Depois
a mínima aqui em 34,67 é suporte. Esse fundo aqui também é um suporte, né? 33,91, tá? E depois a média de 21 períodos no semanal da Petri 4 também é um suporte, 32,47. Certo? De imediato agora vamos olhar o gráfico da VEG3 no diário. Esse foi um dos poucos gráficos onde eu vi um pivô, pode estar se armando um pivô de alta aqui, ó. Será que vai fazer isso aqui para cima? Vamos lá. Temos aqui uma perna de alta, toca numa região de resistência dada pela média ali em 33,90, né, 34 e cai, onda 2 para baixo. Será que estamos formando uma onda 3 para cima? Isso aqui confirma se é um pivô de alta se e somente se romper 34,07. Mas esse rompimento tem que ser um candle de fechamento. Esse aqui é o gráfico diário da VEG3. Candle de fechamento acima desse nível, acima de 34,03, tá? E o volume aqui que está muito baixinho, né? O volume VEG. Esse fechamento aqui que eu menciono de alta teria que ser com um volume aqui alto ou crescente, tá? Então é um gráfico aqui que eu colocaria no radar VEG3, né? Mesmo com o mercado subindo forte aí, a VEG não andou muito, tá? Tem uma resistência imediata aqui, ó, 33,68, e depois aquela que eu mencionei, que é esse topo aqui, que é a resistência principal de curto prazo. Rompendo isso aqui, próxima resistência lá em 35,10, que é um alvo de curto prazo, tá? O outro 35,56. Então fica aí para vocês avaliarem VEG3 no semanal, gente. Esse papel está tão somente fazendo o que? Um repique. E ele encontra a resistência principal lá em 35,90 na média de 21 períodos no semanal. Então fica aí para vocês olharem VEG3. Vamos ver agora a PECAR3, um outro papel pedido para a gente estudar. Vamos ver aqui no diário, né? Bom, o papel caiu muito forte, né? Agora ele começa a fazer aqui fundos cada vez mais altos, tá? Fundo mais alto, só condição técnica de alta. Para mim esse papel, se somente se romper 4,06, fica um papel bem interessante, tá? Bem interessante, com possíveis alvos de curto prazo aqui em 4,34, 4,42, 4,63, tá? Todos essas a parte de cima desses candles aqui, ó, são possíveis resistências, são possíveis alvos de curto prazo de PECAR3, tá? Tem alguns de vocês aí que pediam para eu estudar esse papel, então fica aí, caso queiram olhar. É um papel que custa menos que R$ 4, altamente volátil, tá? Então tem que tomar todo cuidado. Aqui é para se aplicar o capital de risco, ou seja, aquele pedacinho do capital que se você perder não vai fazer muita falta. Por quê? Porque é um papel aí que custa menos de R$ 4, muito volátil, né? É risco, né, gente? É um risco maior comprar papéis assim, né? Fica aí, então para vocês avaliarem, né? O papel tem suporte aqui na média, né? 3,81, média de 9 períodos. Depois 3,66, também é uma região de suporte. 3,63 também é suporte da média de 21 períodos no diário PECAR3. De imediato vamos ver as siderúrgicas, tá? As siderúrgicas parecem aí fazendo um movimento de reversão, tá? A Gerdau é um dos papéis aí que mais caíram, né, desde o começo do ano. Despencou lá de 30, foi para 21. A direção da Gerdau tem reclamado muito do aço chinês inundando o mercado brasileiro, né? Embora a Gerdau tenha uma exposição aí relevante ao mercado americano, norte-americano. O gráfico nos mostra que o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, tá? Comprar agora não é hora, na minha opinião, porque o papel se afastou das médias, né? Preço em 24,51, média de 21 lá em R$ 22,50. Então não vejo compra aqui, né? Mas eu acho que vale ficar atento pelo fato de o papel começar a subir e com volume maior, certo? Quem entrou aqui no rompimento de 23,46 ou entrou mais embaixo aqui, né? Quando deixou esse gap, né? Aqui na faixa dos 22,85, tá?
Está em pertinho de região de resistência, a resistência em 24,79, dada por esses topos aqui deixados em setembro. Rompendo essas resistências, a próxima, né, que seria o alvo, 25,19 e depois 25,98 por ali, perto de R$ 26 já. Mas eu só compraria a Gerdau após uma correção. Após o papel cair um pouquinho, vir até regiões de suporte, R$ 24, 23,50, tá? Vamos olhar o semanal? No semanal, aqui mora o risco. Vejam que o papel, após subir 4 semanas, ele toca onde? Na média de 21. Tá? Parou exatamente na média de 21 períodos do semanal, a GGBR4. 24,72 é a resistência dada pela média. Toca na média e tende a cair. Então vamos ver aí se vai haver uma lateralização ou se vai haver uma correção com queda do papel. Tá? Então aqui que tem que esperar o papel corrigir um pouco, né? Até 23,49 por ali, ou até a média, né, de 9, né, 23,10. Após uma correção, se o papel voltar a subir, aí se avalia uma entrada, né? O que aconteceu até agora foi tão somente um repique até a média. O volume aumentou, isso é positivo, mas precisa de uma onda 2 para baixo. Gol ao 4 é um gráfico muito parecido, né? Só que esse aqui rompe a média, ó, rompeu resistência e já parou numa outra resistência dada por aquele topo ali de setembro, né? Ou seja, ali em R$ 12,20, tá? Parou ali é resistência. Vamos observar se nas próximas semanas vai ter queda ou se vai fazer uma correção no tempo, andando de lado, tá? Então aqui também precisa de uma onda 2 para baixo ou de uma lateralização. Não vejo entradas, tá? No diário, fundos cada vez mais altos. Condição aqui de uma clara condição de alta, a média de 9 cruza para cima da média de 21, médias apontam para cima, só que o papel se afastou muito das médias, comprar agora é assumir muito risco. Tá? Eu estou falando aí de um risco de pelo menos 6%, né? Da média de 9 em relação à média de 9 e 11% em relação à média de 21. O ideal é esperar o papel corrigir um pouco. Observem que ele toca numa região de resistência. Olhem aqui para a esquerda, esse topo aqui deixado ali em setembro é uma resistência. Temos um outro topo deixado em agosto, também é resistência ao preço. Tá? Se o papel corrigir nesse tempo gráfico diário da Goal, 12,02 é um ponto de suporte, 11,91 é suporte, 11,68 é suporte, 11,43 também é suporte. Tá? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo, né? Com CSN e Usiminas, CSN A3. Gente, a CSN, ela rompe a resistência aqui do 12,89 e sobe muito forte no gráfico diário, né? Uma perna de alta aqui enorme, né? Então, quem comprou, comprou aqui embaixo. Está aí ganhando, né? E imagino que já esteja perto de embolsar os seus lucros após uma subida muito forte do papel com volume alto, tá? Quem não entrou, agora não é hora de entrar, porque o papel está muito longe das médias, né? Olha lá, preço em 14,86 e média em 13,25 de 9 períodos. Um afastamento aí da média de pelo menos 10% e um afastamento da média de 21 de 17%. Esse é o tamanho do risco de comprar agora. Então, para swing trading, não vejo entradas. Se continuar subindo R$ 15, esse topinho aqui, ó, é uma resistência ao preço. Topo deixado ali em abril deste ano. Tá? É claramente está tentando reverter essa longa tendência de baixa, né, iniciada em maio, né, de 2021. Uma longa tendência, o papel despencou lá de 40 e foi para 10, né? Uma queda muito forte. Só que agora, gente, tem que ter um pouco de cautela. São 4 semanas aí de alta, né? 3 semanas, porque na semana anterior fechou em zero, né? O volume sobe,
mas o papel exige uma onda 2 para baixo. Teste de fundo. Tá? Testar fundo. Se voltar a subir, aí se avalia uma entrada. O ideal aqui seria que o papel corrigisse pelo menos até 14,09, até o topo rompido, onde tem um suporte, tá? Ou até a faixa ali de 13,66, certo? Muito bem. Vamos encerrar então o nosso estudo com Uzi Minas, Uzi em 5. Esse aqui é o gráfico semanal da Uzi Minas. Cruza para cima de uma região de resistência da média, a média em 6,86, né? E rompe também uma outra resistência em 7,07. Tá? Papel bonito, rompe com força e quase pertinho ali de uma região de resistência que está em 7,82, fechou em 7,60, né? Bom, gente, se esse papel continuar subindo, a outra resistência importante é em 8,05, dado por esse topo aqui deixado em maio. Tá? Esse aqui é o semanal da Usim 5. Claramente aqui esse papel pede o quê? Um teste de fundo. Tá? Então vamos aguardar nas próximas semanas o teste de fundo ou uma lateralização, correção no tempo. Certo? Comprar agora nesse nível de preço é assumir muito risco, né? Principalmente após o papel ter disparado 11% aí na semana que passou. Olha aqui, ó, gráfico diário da Uzi Minas. Quem entrou, entrou aqui, ó, 7,02. Tá? E imagino que quem entrou ali já está esperando aí colocar o lucro no bolso, né? Vejam aqui no gráfico, olha aqui, ó, o papel sobe, testa fundo, bem rápido, né? E rompe 6,95. O timing da entrada foi aqui ou foi aqui em 7,02. Tá? Médias apontam para cima. Tá? Outro papel também, uma siderúrgica que despencou muito forte desde 2021, caiu de R$ 20, foi para 6, né? Vamos ver se agora começa a reverter essa longa tendência aqui de baixa, tá? O volume sobe bem forte, né? Mas exige uma correção aqui de curto prazo para se avaliar uma entrada, tá? Não vejo entradas para swing e nem para position. Tá? Se continuar subindo no diário, 7,82, esse topo aqui, ó, deixado ali em julho deste ano, é um ponto de resistência, é um possível alvo. Tá? O ideal seria que o papel lateralizasse ou corrigisse, né, até 7,28 aqui no diário ou 7,07 no diário. Tá? Fica aí então para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um, muita cautela com o mercado, né, gente? Essa semana tem a ata do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos sobre juros. Os juros nos Estados Unidos continuam sendo, no aspecto macroeconômico, um condicionador ainda do nosso mercado. Tá? Então, muita cautela aí para não comprar topo. Nos vemos então no próximo final de semana. Desejo a todos uma excelente semana. Até lá.